Namastê, amados, uma ótima e abençoada manhã para todos e vamos à nossa reflexão para essa terça-feira e eu trago um lindo texto da página Canção Nova, né? Onde o título é Flores precisam de cultivo para florescer, assim como as pessoas. Assim como as flores precisam ser cultivadas, nutridas, né? Assim somos nós. Precisamos sermos cultivadas, precisamos ser nutridas, precisamos do alimento, mas esse alimento é o quê? É carinho, é atenção, é empatia, é compaixão, é um olhar sincero, é um olhar amoroso, afetivo, né? Então, vamos ao nosso texto desta manhã e desde já eu peço, se possível, se vocês puderem curtir, dar like no vídeo. Se não é inscrito no canal Namastê, se inscreva no canal Namastê e ajude o canal a crescer, tá? Também peço que vocês enviem essa mensagem para outras pessoas que precisam ouvir uma mensagem, né? Uma mensagem positiva pela manhã. Vamos levar adiante uma mensagem que pode transformar a manhã de alguém, o dia de alguém, né? Trazer alegria, trazer um conhecimento, trazer esperança, fé, ânimo, alegria. É para isso que eu estou aqui e é para isso que eu estou a servir aqui, certo? E vamos lá. Eu estive pensando na relação que existe entre pessoas e as flores. Aprendi que cada planta tem seus mistérios e exige cuidados específicos. Adaptam-se ou não a determinadas situações do clima e do solo. Por isso, o tratamento de um jardim, por exemplo, nunca pode acontecer em série. E o melhor resultado na variedade de cores, aromas e belezas será daquele ao qual mais se dedicou ao cultivo. Como pessoas seriam diferentes, né? Depende o solo, depende que tratamento aquela pessoa vai ter. O que eu vou nutrir naquele ser humano? Quais são as palavras que eu vou lançar para ele, né? Assim são as plantas. Se eu não der o nutriente certo, se eu não der a quantidade de sol necessária, de sombra, de água, ela pode morrer, pode ressecar, ela pode não vingar. Pessoas são assim. Se eu lançar palavras ruins, como ela vai florescer, como ela vai se tornar uma bela flor, como ela vai se tornar uma bela pessoa alegre, animada, feliz, com otimismo, se eu lanço palavras de desgraça sobre ela, palavras negativas sobre ela, ela vai morrer, ela vai ficar feia. O coração dela vai se tornar gelado, frio, rancoroso, vai se tornar uma pessoa que vai se distanciar de outras. Não vai ter confiança, não vai acreditar, vai ter um olhar, em vez de ser positivo, né? Ela vai ser uma pessoa negativa. Pessoas são como flores. Depende também o ambiente em que ela está vivendo, o ambiente que ela cresceu, o ambiente que ela trabalha, o ambiente da sua casa. Tudo depende do ambiente e de qual forma essa pessoa, esse ser vai ser tratado, assim como as plantas.
Por esses dias vivi uma situação que tem feito pensar ainda mais nessa relação entre pessoas e flores. Chegando a um supermercado, eu fui atraída pela diversidade de violetas e uma delas chamou-me a atenção pela cor e pela diferença das outras. Elegi em segundos a minha preferida. Continuando a trajetória dentro do supermercado, fui percebendo que a violeta escolhida tinha grandes defeitos: flores murchas, folhas quebradas, e na verdade a sua cor não me parecia tão atraente. Ou seja, perdi o encanto da primeira vista. Então decidi que trocaria por outra. Nas relações interpessoais ou pessoais, também fazemos isso, né? Maridos, esposas, amizades, não está mais tão bela, não está mais tão florido, florida. Vou trocar, jogo fora e compro outra e adquiro outra. Jogo fora este relacionamento, jogo fora este casamento, jogo fora esta amizade e vou em busca de outro, porque já não está mais viçosa, já não está mais linda, já não está mais florida, não está mais perfumada, né? Fantástico este texto. Voltei à área de jardinagem e procurei identificar outra violeta que eu elegeria para substituir a que eu havia escolhido minutos antes. Ao abaixar-me para escolher outra flor, ouvi Deus falando ao meu coração: como você se deixa levar pelas aparências? Por que você se deixou levar pela aparência daquela violeta? Você tinha gostado das cores dela, mas ao perceber que ela estava machucada, ao perceber que as suas folhas estavam queimadas, ao perceber que ela não era perfeita, você a repudiou, né? E decidiu buscar outra, como se aquela não houvesse valor. Era dessa forma que Deus foi falar ao coração desta pessoa. Primeiro, escolheu a violeta e lutou por ela. Mas ao perceber algumas imperfeições, decidiu trocá-la por outra. Quando percebeu o que? Imperfeições. Como se nós não fôssemos imperfeitos. Aqui também eu abro então um parênteses. Conhecemos alguém e dizemos é belo, é precioso, é magnífico. Mas quando adentramos a sua intimidade e vemos imperfeições, vemos algo que não nos agrade, resolvemos recuar, sem perceber que nós não somos perfeitos, que nós somos maravilhosos, maravilhosas, mas ao adentrar a nossa intimidade, também veremos que temos imperfeições, que temos algo que no outro também não agradará. Mas é um círculo viciante, né? Então, nós não devemos olhar para o outro e depois que adentramos a intimidade e vimos suas imperfeições, rejeitar. Antes dizer, essas imperfeições, essas qualidades que eu não gosto, mas eu também não sou perfeita e eu também tenho essas imperfeições, também pode não agradar o outro, né? É não julgar, é não condenar, porque eu também tenho coisas que não agradará ao outro.
É preciso fazer ajustes, é preciso compreender que as diferenças é fantástico, porque nós podemos aprender um com o outro, a nos desenvolvermos um com o outro, a evoluirmos um com o outro. Mas ao perceber algumas imperfeições, decidiu trocá-la por outra. Certamente, você espera receber da planta sua beleza e vivacidade. Mas e você? Não tem nada a lhe oferecer? Já pensou se ao invés de trocar a planta por outra, resolver levá-la para casa e dedicar-se ao seu cultivo? Lembrei então da frase de Saint-Exupéry: o tempo que eu gastei com a minha rosa é o que fez a minha rosa ser mais importante. O tempo que eu gastei com a minha rosa é o que fez a minha rosa ser a mais importante de todas. Sem dar ouvidos à razão, fiz o que o meu coração mandava. Trouxe a Violeta e tenho cuidado dela. Aliás, enquanto escrevo, desfruto de sua agradável companhia. Com esse fato, Deus tem me falado que o que aconteceu com a Violeta também acontece com as pessoas. Muitas vezes escolhemos alguém para fazer parte da nossa vida, levados pela aparência, externa. Envolvidos pela emoção do encontro, fazemos logo uma ideia a respeito da pessoa perfeita. Só que isso geralmente é o quê? Passageiro, transitório. Só que isso geralmente é passageiro. E quando o encantamento se vai, só fica a realidade. E começamos a lidar com o quê? Com as limitações da pessoa. Sem o devido tempo para passarmos do encantamento ao amor. Nossa primeira atitude será o quê? De recusa, recuar, ir embora, se afastar. Falta-nos maestria, falta-nos coragem e disposição para ajudar o outro na arte de ser melhor. Pessoas são escolhidas ou descartadas em seus relacionamentos como se fossem flores de supermercado. Defeitos todos temos, as violetas também. Percebi, olhando com mais calma, que entre tantas flores não havia um vasinho que fosse perfeito. Com gente também é assim. Se esperarmos pessoas prontas e perfeitas para amar, corremos o risco de passar a vida inteira sozinhos ou trancados, ou trocando de vasos, sem ter a alegria de ver nascer novos brotos na planta que decidimos cultivar. A violeta, que hoje está em suas mãos, pode ser seu esposo, sua esposa, seu filho, seu neto, seu amigo, sua amiga, colega de trabalho, vizinho, amigo, pai ou mãe, enfim. A decisão deve ser a mesma, empenhar-se no cultivo, se tiver coragem de viver esta aventura. Verá que vale muito mais contemplar os brotos que virão depois dos seus cuidados. Cada sinal de vida será motivo de celebração e vitória. Faça a experiência. Deus o ajudará no cultivo. Ele é mestre em transformar desertos em jardim. Deus, ele é mestre em transformar desertos em jardim. Esse texto é da missionária da comunidade Canção, a Djanira Silva. Lindo e maravilhoso texto. Deus nos faz florescer
mesmo que estejamos com nossas folhas secas, apagadas, mesmo que nós estejamos não viçosos, não viçosas, mas com cuidado, com amor e com carinho, podemos nos tornar lindas rosas, lindas violetas, lindas margaridas, lindos lírios, cravos. Podemos nos tornar quando o ser humano se dedica a dar amor, carinho, atenção e entender como aquele ser humano funciona e ajudar ele a se tornar uma pessoa melhor, amados. Então podemos fazer aquele ser humano florescer, crescer e dar grandes frutos, transformar a vida daquela pessoa e automaticamente ela irá fazer com o outro. Quando recebe amor, quando recebe carinho, quando recebe afeto, essa pessoa ela brilha. Ela brilha. Porque ela se sente amada, amado. E ela vai querer também fazer isso com outras pessoas. Que a gente não descarte, que a gente não jogue fora as pessoas. Que a gente não seja levado pela aparência, mas sim olhar a alma daquele ser humano, entendê-lo, compreendê-lo e assim ser um caminho de luz para que ele floresça, porque nós também precisamos de ajuda da espiritualidade para a gente florescer a cada dia, para sermos melhores, certo? Mas antes de terminar, eu quero tirar uma carta com o oráculo da floresta. Vamos, oráculo da floresta. É lindo este oráculo. Eu tinha derrubado uma carta no chão. Vamos ver qual é a mensagem? Vamos ver o que Mãe Gaia tem a nos dizer através do oráculo da floresta dos seres elementais. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Qual a mensagem? O alce. E vai dizer assim: acredite sem medo nas direções para onde você está sendo levado. Acredite, tenha fé, não tenha medo nas direções para onde você está sendo levado. Não tenha medo. O nosso caminho e a nossa direção está sendo guiado pela espiritualidade. Não tenha medo do novo, não tenha medo de se abrir para novas circunstâncias, não tenha medo de se abrir para a vida, não tenha medo de se abrir para um novo emprego, para um novo amor, para um novo relacionamento, para novos projetos, para uma nova cidade, recomeçar em novo lugar. Não tenha medo, não tenha receio, apenas deixe a vida te guiar, certo? E no final, tudo ficará bem. Você florescerá e dará frutos e será próspero e abundante. E que assim seja, porque sempre foi e sempre será. Certo, amados? Um beijo no coração de todos. Arion.